Estamos de volta e o presidente Lula anunciou ontem que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, disponibilizou uma linha de crédito especial de R$ 1 bilhão ao Rio Grande do Sul, com o objetivo, de ajudar a reconstruir os espaços urbanos e a economia local. E para entender como isso vai acontecer, como vai ter o acesso dos produtores rurais a esses recursos, eu recebo aqui no Mercado e Companhia o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Aloysio, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade com os nossos telespectadores. Obrigado a você, Priscila. É um prazer estar aqui com o Canal Rural, que presta serviço de informação fundamental para o agro brasileiro, para o homem do campo, aqueles que produzem. Nós estamos vivendo uma situação de agravamento dos extremos climáticos. Se a gente olhar o que está acontecendo no planeta, Polo Sul, Polo Norte estão num processo de ter gelo muito acentuado, incêndios de grandes proporções no Canadá, no Havaí, na Grécia, outros graves acidentes climáticos acontecendo recentemente. Você veja o caso, por exemplo, do Marrocos, da Líbia, especialmente, que a Líbia foi uma forte inundação. Então, é um quadro muito grave. Como disse o secretário-geral da ONU, nós estamos vivendo um período da efervescência climática. E nós temos uma responsabilidade muito grande como país. O Brasil já tem uma tradição de políticas públicas para responder a essas situações. Quer dizer, você coloca o orçamento para reconstruir o espaço urbano, as casas, as residências, a infraestrutura, estradas, pontes, ruas, avenidas, obras de contenção. Mas nós precisamos ir além disso daqui para frente, porque esses acidentes vão ser recorrentes e nós precisamos de uma resposta que também olhe para a economia local. Então, eu queria primeiro me solidarizar com as dezenas de vítimas que faleceram, pessoas que perderam seus entes queridos, alguns ainda que estão desaparecidos dessa dramática situação do Rio Grande do Sul, que já vinha de um acidente climático grave, porque há 2 semanas nós fomos na Expo Inter anunciar uma linha de combate à seca, de tentar mitigar o impacto da seca, especialmente nas cooperativas rurais do Rio Grande do Sul, e agora voltamos com uma linha completamente nova. Porque o que nós estamos fazendo? O BNDES vai abrir, eu diria que estará disponível em 2 semanas, R$ 1 bilhão, com 5 anos de prazo para pagar, 2 anos de carência, ou seja, os 2 primeiros anos o empresário não paga nada, para micro e pequenas empresas nesse momento, com juros zero. Só vai ter correção pela inflação, só IPCA, juros zero. Então, tem 5 anos para pagar com juros zero, 2 anos não paga nada. Por quê? Porque essas micro e pequenas empresas, elas perderam o seu patrimônio, perderam o estoque, aí não consegue pagar o fornecedor, não consegue pagar o banco, não consegue recolher os impostos, não consegue pagar a folha salarial, o empresário fica completamente desestruturado, ou aquelas que são unidades industriais perdem todos os seus equipamentos, aquela unidade produtiva da propriedade rural ou urbana. Então, nós vamos, o limite nessa fase é até R$ 2,5 milhões, mas todo empresário que comprovadamente foi atingido nessa região, nós vamos trabalhar com todos os bancos, todas as agências que operam nessa área. Então, o BNDES vai disponibilizar esse recurso para os bancos. E com uma outra novidade muito importante, nós vamos colocar mais R$ 100 milhões, o Ministério da Fazenda vai colocar no nosso Fundo Garantidor de Investimentos, para que aqueles empresários que, evidentemente, não têm garantias a oferecer, ele perdeu o que tinha nessa crise, nessa tragédia, nós vamos garantir até 80% da operação. Então, o BNDES garante a operação, coloca R$ 1 bilhão na linha, eu diria que em 2 semanas isso já está disponível para quem quiser operar direto, mas especialmente as agências de bancos locais, e 5 anos para pagar, 2 anos de carência, sem juros, só a correção monetária. Então, é muito favorecido, foi uma determinação do presidente Lula, que olha com muita atenção, e eu diria agora com uma nova atitude do Estado brasileiro, que é não só recuperar o Estado, a área rural ou a área urbana atingida, mas principalmente fomentar a economia local para que ela possa se reestruturar, voltar a produzir, gerar emprego, renda e normalizar a vida dessas comunidades tão duramente atingidas.
Mercadante, como você mesmo disse, né? A gente veio de 3 anos de estiagem, né? E o Plano Safra desse ano contemplou, né, com mais recursos esses produtores que precisavam, né, por conta dos danos da estiagem. E agora a gente tem o efeito contrário. E eu queria saber se vão existir condições de financiamento mais baratos aos produtores, né? Visto que a gente está com um cenário de custos muito elevados, e isso cada vez mais para o produtor rural. Vai existir esse cenário também, Mercadante? Olha, Priscila, para a estiagem, nós anunciamos uma linha junto com o meu companheiro, amigo Carlos Fábio, ministro da Agricultura, o Alexandre Abreu, que é diretor do banco, que está à frente dessas iniciativas, lá na Expo Inter, 3 bilhões de reais, 5 anos para pagar, 1 ano de carência, com uma taxa Selic ou indexada ao dólar, com taxa de juros fixa para 5,5% ao ano, sem qualquer tipo de oscilação. Então, isso para quem é exportador. Para as cooperativas. Agora, qual é a contrapartida do produtor rural? Ele tem que estar no programa 365 da Embrapa. Ou seja, ele tem que tomar atitudes de prevenção contra a seca, de prevenção contra essas crises que estão se repetindo. Nós perdemos aí em torno de 28 bilhões de reais de safra agrícola no Rio Grande do Sul dessa última seca. A Argentina foram 18 bilhões de dólares, muito mais grave. Então, nós temos que nos prevenir. Por isso, a Embrapa tem um programa específico que orienta, fortalece o agricultor e permite que os investimentos que ele vai fazendo paulatinamente a sua propriedade possa estar mais adaptada e mais protegida de eventuais secas. Em relação ao Plano Safra, o BNDES esse ano é responsável por praticamente 1/3 de todo o Plano Safra no Brasil. Nós, de taxas de juros equalizadas para todas as atividades agrícolas, nós recebemos 26 bilhões de reais. 21 bilhões já estão disponíveis. Queria alertar os produtores que acompanham o canal rural e que sempre estão bem informados. 15 bilhões já foram liberados. Então, o que nós temos hoje em linha são 6 bilhões de reais. Portanto, corra, porque a velocidade do desembolso está muito grande. A agricultura veio muito forte esse ano, uma super safra, muito rentável, então muita demanda de investimento, por exemplo, armazenagem, equipamentos, máquinas, que é tudo que o BNDES cobre, e nós temos ainda 6 bilhões disponível e depois só vamos ter mais 5 bi até o final do ano. Então, 15 bilhões já saíram, o que é um ritmo muito forte e mostra o vigor da agricultura e a importância que tem o Plano Safra, que são taxas de juros subsidiadas, para a gente aumentar a produtividade, aumentar a produção, melhorar as condições do homem do campo. Eu vejo que daqui para o ano que vem nós vamos ter que ter um programa ainda mais forte para armazenagem, para silos e armazéns, porque a safra ela transbordou a infraestrutura disponível para a proteção adequada dos estoques. Tá certo, Mercadante. Quero agradecer muito aqui sua disponibilidade, né? Com certeza todo o foco aqui para ajudar esses produtores rurais, porque, como você falou, e a gente acompanha aqui ao longo da meteorologia do Canal Rural, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes. Isso não é só no Brasil, é em todo o mundo, e nós temos que nos preparar, nos prevenir. Obrigada aqui pelo seu tempo e uma boa tarde. Obrigado, bom trabalho. E o BNDES hoje faz parte de todo esse esforço do governo federal, do presidente Lula, para apoiar o homem do campo, a agricultura brasileira, aumentar as exportações, a eficiência, a produtividade. E em outra oportunidade, vamos conversar, Priscila, para a gente falar também de todo o esforço que nós estamos fazendo para aumentar a oferta de produção de fertilizantes, de insumo, de biodefensivos, produzir mais também na geração de valor agregado para o agronegócio, para aumentar a rentabilidade do homem do campo. Então, nós estamos num momento muito favorável da história da agricultura, o ambiente macroeconômico do Brasil melhorou, os juros começaram a cair, nós temos um arcabouço fiscal, tem muito interesse de investimento externo, o PIB está crescendo em torno de 3%, né, é a previsão do Itaú, o Goldman Sachs já fala em 4% este ano, então nós temos que continuar crescendo, gerando emprego e tenho certeza que nós teremos boas notícias e o BNDES hoje passou a ser um grande parceiro do agro no Brasil e da agricultura familiar. Bom trabalho, muito obrigado e continue aí prestando informações tão importantes para a agricultura brasileira. Obrigado. E te aguardaremos para essa próxima entrevista, tá certo? Obrigada, boa tarde.